Por que aumentou tanto a alergia alimentar? As razões estão certamente relacionadas a uma série de fatores epidemiológicos que vão fazer com que o indivíduo suscetível a produzir alergia, ele se torne alérgico, né? O principal deles, né, por evidência demonstrada em trabalhos científicos, é a utilização precoce do leite de vaca. Então, isso acontece aonde? Principalmente no berçário. No Brasil, hoje, há um problema seríssimo, né, de superlotação de berçário. As enfermeiras à noite não suportam a quantidade de crianças exigindo alimentação. Em vez de levarem cada uma às suas mães, elas introduzem a mamadeira. Essa mamadeira, ela é, neste momento da vida, criminosa, porque ela entra numa criança, né, ela é introduzida como alimento no intestino que está preparado para responder de forma alérgica, porque a criança, durante o útero, né, desenvolve o sistema imunológico de resposta TH2. Então, essa mamadeira é extremamente perigosa. Outra situação decorrente dessa mesma ideia de introdução precoce de proteína no trato digestivo das crianças é uma amamentação inadequada. A mãe suspende a amamentação antes do prazo adequado. Qual é o tempo correto de amamentação? Imunologicamente, a resposta é 8 meses, porque nós sabemos que há uma janela imunológica fantástica entre 4 e 8 meses e, de forma errônea, até bem pouco tempo, a licença maternidade para amamentação era até 4 meses. Recentemente, modificamos para 6 meses. Isto ainda não atende ao fechamento da janela imunológica. Corretamente, toda mãe deve amamentar até 8 meses. A partir desse momento, então, a criança já está fazendo a transição para os outros alimentos e a amamentação, né, que deve durar o máximo possível, dependendo do perfil genético da criança. A mãe não deve parar a amamentação aos 8 meses, mas, na verdade, esse é o momento adequado de se pensar numa transição de amamentação para outras fórmulas alimentares. Então, esse é um aspecto importante, né? Então, é incorreto complementação de amamentação. A amamentação tem que ser exclusiva. A entrada de uma proteína heteróloga no trato digestivo precocemente, a partir de 1 mês de vida, 2 meses de vida, vai criar estimulação imunológica. Então, nós temos que evitar, né, esta situação. Primeiro, a mamadeira fatal, a mamadeira que introduz-se precocemente no berçário, antes mesmo do leite materno. Segundo, a complementação do leite materno muito precocemente. Isso vai fazer com que haja uma disputa imunológica. E essa proteína, que geralmente é do leite de vaca, vai criar alergia. O terceiro é o desmame precoce. Para nós, né, alergistas alimentares, o desmame só pode acontecer a partir de 8 meses, que é o momento incerto em que está se fechando, como eu disse, a janela imunológica. Ou seja, a criança que nasceu TH2, nesse momento ela já pode se comportar como uma criança TH1. Outro fator extremamente importante que faz parte da atualidade e que aumenta o problema da alergia é o excesso de higiene. O excesso de higiene não permite uma alocação normal de flora bacteriana no intestino da criança. Então, nessa circunstância, essas bactérias, né, mantêm o germe free, que é a situação natural, como nós nascemos, por muito tempo. Ora, sem bactéria, sem colonização de flora normal, não existe presença do TGF-beta. E o TGF-beta é fundamental para o processo de ativação, né, deste elemento biológico importante, né, do sistema imune, o TGF-beta, que vai ser conhecido também como TH3, o modulador da função TH2. Então, uma vez estimulado o TGF-beta, você começa a ver uma diminuição da função TH2. Com que objetivo? Permitir que haja o aparecimento da função TH1. Quer dizer, você nasce TH2, se estimular precocemente vai ficar alérgico, eu vou lhes mostrar isso em seguida num gráfico, e por outro lado, você precisa, né, que aquela função TH1 que estava inibida na fase pré-natal, porque se você se desenvolvesse como um feto TH1, você faria rejeição enxerto hospedeiro,
Depois do nascimento, a função TGF-beta vai bloquear o TH2 e permitir a expressão TH1. O que nós desejamos é exatamente isso, que a presença do TH1 na função daquele ser em desenvolvimento seja natural. E a naturalidade vai ser alcançada através de uma série de fatores.